Fala nação, o Flamengo já se movimenta no mercado e faz uma proposta de 196 milhões de reais pelo atacante do Cruzeiro, Caio Jorge. Bora pro vídeo. Mas a notícia deste domingo, há poucas horas ou há poucos minutos no espn.com.br e aqui na ESPN, a informação do Felipe Silva, do André Hernan e do Bruno Andrade, do Flamengo tentando buscar um centroavante. E o nome é justamente o do artilheiro do Brasileirão neste ano, Caio Jorge. O Felipe Silva explica pra gente o bastidor dessa história. Felipe. Fala, fã do esporte! Olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais, para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então a tendência é que não ocorra o negócio, mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Então, claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro, mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional, né? Então ele tem uma passagem por Europa e um jogador, acima de tudo, e mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando artilheiro do campeonato. Então, isso... E é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto, Sim. de Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Ezinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Zinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo, com o Palmeiras, que desponta querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe, já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time. E aí traz o Tite. E o que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, o grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando o ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né? Buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, da Copa do Brasil, né? O Caio Jorge. Agora me chama a atenção
até para a gente, ao longo do programa, né, se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso, ele chega para ser o titular do time por 30 milhões de euros, ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois, como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas a nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa e eu confio nessa notícia. Por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe, mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor, mostrou isso durante a temporada, mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora. Tá, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade. Mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. O cara que jogaria, até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Perfeito. Não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você Mas tem o aí Caio... já é outra discussão. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe. Então, aí mais pra frente eu imagino que o planejamento foi feito. Claro. Aí a gente tá falando de 2 centroavantes bem diferentes quando a gente fala do Pedro e do Caio Jorge. O Pedro, inclusive, para mim, como finalizador, é superior ao Caio Jorge, tá? Na área, centroavante mesmo. O Caio Jorge tem algumas valias que o Pedro não tem. Por exemplo, eu acho que nesse ano... A pressão na saída de bola é muito superior. Muito superior. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente vê... Eu vou puxar uma outra coisa, já falando do Flamengo e Cruzeiro. O Boto deu uma entrevista recentemente dizendo que ia sair em 2027, né? E não entendi muito bem o porquê, porque fez muitas coisas certas, mas uma coisa ele não conseguiu fazer. O quê? O Flamengo muito rico não tinha um centroavante de fato reserva pro Pedro, porque ele apostou no Juninho Karabag, o Juninho não deu conta de jogar ali, segundo a visão da comissão técnica do Flamengo, e quando o Pedro se machucou, o Felipe teve que improvisar jogadores. Quando queria alguém mais centroavante era o Bruno, quando queria alguém com mais pressão era o Plata. Se ele tivesse o Caio Jorge, ele teria as duas coisas em um só. Ele teria o centroavante que pressiona como o Plata, que se movimenta muito, jovem, um cara que ainda pode crescer bastante. Só que não acho que se o Flamengo faz essa proposta, faz pensando em vendê-lo no futuro. E quer trazer um jogador para jogar ali por 3, 4 anos apostando. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vejo que pouca gente está deixando o like, deixa o like para ajudar o canal e já se inscreve para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte: Flamengo procura Caio Jorge e topa pagar até 196 milhões de reais pelo jogador do Cruzeiro. O Flamengo resolveu entrar na disputa por Caio Jorge e se colocou à disposição de pagar 30 milhões de euros, na cotação atual é 196 milhões de reais, fixos para o Cruzeiro. Segundo apurou o ESPN, a Raposa e o próprio atacante já estão cientes do forte interesse rubro-negro, agora aguarda oficialização da proposta. Nos últimos dias, o West Ham da Inglaterra também tentou a contratação do jovem goleador celeste. Inicialmente, num empréstimo com obrigação de compra, não houve acordo. O Clube Mineiro, vale lembrar, avalia o jogador em 45 milhões de euros e não tem interesse de reforçar o adversário de peso no futebol brasileiro.
A chegada de um atacante de área para rivalizar com o Pedro é uma das prioridades para a próxima temporada do Flamengo, que neste momento ainda trabalha para garantir a permanência do Felipe Luiz. O artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, de 23 anos, está no Cruzeiro desde 2024, quando foi contratado pela Juventus da Itália e também atuou pela Frosinone da Itália. Mas diga aí, nação, deixa nos comentários, contrataria o Caio Jorge ou usaria esse dinheiro para contratar um outro centroavante? Deixa nos comentários. Mas a notícia era essa, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!